Ao falar em vida em outros planetas, a primeira coisa que nos vem de imediato é a questão tratada, aliás, um tema extremamente palpitante, é a questão tratada no Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, cuja primeira publicação data de 18 de abril de 1857. Na pergunta 185, feita pela equipe de Kardec e pelo próprio Kardec aos Espíritos, eles indagam: o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? A resposta que os Espíritos dão: não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram, como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá idêntica transformação. Tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornado bons. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia, substituídas por seres cada vez mais perfeitos, pois que estas novas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederam a outras ainda mais grosseiras. Em seguida, Kardec indaga, na pergunta 186 do Livro dos Espíritos: haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Os Espíritos respondem: e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. As perguntas prosseguem. Uma nota de rodapé, em seguida, uma revelação muito interessante é feita. Nota de rodapé, dizendo o seguinte: segundo os espíritos, de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é dos de habitantes menos adiantados, física e moralmente. Marte lhe estaria ainda abaixo, sendo-lhe Júpiter superior de muito, a todos os respeitos. O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal. Considerado do ponto de vista de sua constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis como que estariam em situação análoga. O volume de cada um e a distância que esteja do Sol, nenhuma relação necessária guardam com o grau do seu adiantamento, pois do contrário, Vênus deveria ser tida por mais adiantada do que a Terra e Saturno menos do que Júpiter. Muitos espíritos que na Terra animaram personalidades conhecidas disseram estar reencarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição, e ha causado espanto que nesse globo tão adiantado estivessem homens a quem a opinião geral aqui não atribuía tanta elevação. Nisso nada há de surpreendente, desde que se atenda a que possivelmente certos espíritos habitantes daquele planeta foram mandados à Terra para desempenharem aí certa missão que, aos nossos olhos, os não colocava na primeira plana. Em segundo lugar, deve-se atender a que, entre a existência que tiveram na Terra e a que passaram a ter em Júpiter, podem eles ter tido outras intermediárias em que se melhoraram. Finalmente, cumpre se considere que naquele mundo, como no nosso, múltiplos são os graus de desenvolvimento, e que entre esses graus pode mediar lá a distância que vai entre nós, do selvagem ao homem civilizado. Assim, do fato de um espírito habitar Júpiter, não se segue que esteja, prosseguindo, no nível dos seres mais adiantados. Do mesmo modo que ninguém pode considerar-se na categoria de um sábio do Instituto só porque reside em Paris. As condições de longevidade não são tampouco, em qualquer parte, as mesmas que na Terra, e as idades não se podem comparar. Evocado, um espírito que desencarnara havia alguns anos, disse que, desde 6 meses antes, estava encarnado em um mundo cujo nome nos é desconhecido. Interrogado sobre a idade que tinha nesse mundo, disse: não posso avaliá-la, porque não contamos o tempo como contais. Depois, os modos de existência não são idênticos. Nós lá nos desenvolvemos muito mais rapidamente. Entretanto, se bem não haja mais de 6 dos vossos meses que lá estou, posso dizer que, quanto à inteligência, tenho 30 anos da idade que tive na Terra.
muitas respostas análogas foram dadas por outros espíritos, e o fato nada apresenta de inverossímil. Não vemos que na Terra uma imensidade de animais em poucos meses adquire desenvolvimento normal? Por que não se poderia dar o mesmo com o homem em outras esferas? Notemos, além disso, que o desenvolvimento que o homem alcança na Terra aos 30 anos talvez não passe de uma espécie de infância, comparado com o que lhe cumpre atingir. Bem curto de vista se revela quem nos toma em tudo por protótipos da criação. Assim como é rebaixar a divindade o imaginar-se que fora o homem nada mais seja possível a Deus. Essa pequena introdução, ela justamente revela a questão da vida em outros planetas. Fiz questão de ler, ao invés de me remeter apenas por citação, exatamente para trazer uma discussão à baila muito interessante. A questão, que também é tratada no Livro dos Espíritos, da matéria. Nós conhecemos, basicamente, a estrutura da matéria pertencente à Terra. Nós temos aqui a matéria sólida, temos a matéria líquida, gasosa, as energias, o magnetismo, as ondas curtas, temos o nosso tipo de matéria. No entanto, não existe em lugar algum uma comprovação de que estes sejam os únicos modos de apresentação da matéria existentes em todo o universo. Eu perguntaria, o que impede que a matéria, a estrutura da matéria, não falo de estado líquido, gasoso ou sólido, mas de outros estados, talvez muito mais numerosos e talvez totalmente diversos, aliás, certamente totalmente diversos desses estados da matéria, que compõem a estrutura de outros mundos. O que impede que outros mundos possuam estrutura material totalmente diversa? Imaginemos que no nosso sistema solar, bastante pequeno se comparado a outros sistemas, imaginemos que o sistema solar tem uma estrutura de planetas, que os planetas mais distantes do Sol naturalmente terão menos o calor do Sol, com temperaturas baixíssimas, extremamente baixas. No entanto, para nós, o Sol representa uma fonte de calor que perpetua a vida na Terra, permite a multiplicação dos seres, a nutrição, etc. Mas em outros lugares, por certo, o Sol não representa a mesma função, não ocupa o mesmo degrau, não ocupa as mesmas funções de fato. Então, quando pensamos em vida em outros planetas, temos que analisar a estrutura do cosmos, pelo menos a estrutura que nós conhecemos, aquela estrutura infinita que faz com que a astronomia nos revele bilhões de sistemas solares, nebulosas. Quando eu falo em bilhões de sistemas solares, é difícil a mente humana conceber. O sistema solar, na estrutura que nós o conhecemos, Mercúrio, Vênus, Urano, Plutão, Júpiter, Saturno, Marte, Terra. Essa estrutura é um sistema solar. Imaginemos bilhões de sistemas solares, que é o infinito, e a astronomia comprova essas realidades. Imaginemos que em cada lugar, em cada planeta, existe uma estrutura de matéria própria. Existe uma estrutura de manifestação da matéria, porque não interessa a nós, no atual estágio da evolução, interferir em outros planos. Marte, como foi dito, estaria inferior ainda à Terra, Júpiter muito superior. Mas não interessa no momento, para a criação divina, que nós interfiramos em outros planetas. Ou seja, isso de certa forma explica por que nós não temos livre acesso a essas estruturas. Nós vemos os planetas, eis que estão num espaço cujo espaço aparentemente é comum a todos eles. Temos o sistema solar, aqueles planetas, aquele espaço é comum a todos eles. Então todos eles precisam de um tipo de matéria, pelo menos a matéria da estrutura do globo, que seja perceptível pelos nossos instrumentos. No entanto, cumpre considerar que mesmo a matéria de outros planetas que temos à vista no nosso sistema solar é diferente da Terra. A estrutura material da Terra é diferente.
Então, a questão da vida em outros planetas não tem nada de mito, de mítico, de místico, de criação de fantasia. Não tem nada de fantasia. É uma coisa absolutamente coerente. Quando nós vemos a estrutura da matéria na Terra, os estados da matéria, por que esses estados o homem declara como únicos? Somente porque ele os vê como únicos? Nós temos que perceber um detalhe muito interessante. Num livro de um grande escritor espírita chamado Gabriel Delany, do século XIX, ele diz uma coisa fascinante. Ele explica com clareza que temos estados da matéria relacionados ao movimento dos átomos. Quando eu tenho o estado sólido da matéria, segundo a nobre explicação de Gabriel Delany, quando nós temos o estado sólido da matéria, nós vemos os átomos, quer dizer, vemos em estrutura de laboratório, vemos os átomos movendo-se lentamente e muito próximos. Essa proximidade e esse movimento lento da estrutura da matéria sólida é conhecido de todo físico. Todo mundo estuda isso com tranquilidade. A partir do movimento líquido, nós vemos estes átomos, ainda segundo Gabriel Delany, nós vemos estes átomos se separarem e vibrarem mais rapidamente, gerando a matéria líquida. Quando esses átomos ainda se separam mais e vibram mais rapidamente, nós temos a matéria gasosa. Quando há uma separação ainda maior e os átomos ainda vibram com mais intensidade, a carga energética criada gera matéria da energia. Temos a eletricidade, que nós não vemos, percebemos apenas os efeitos. Temos as ondas curtas, as ondas de rádio, temos o magnetismo. Porém, quando a matéria atômica, quando o átomo se separa ainda mais e a vibração é ainda mais rápida, chega-se a um ponto de criação de energia tão pura, tão liberta da matéria e tão concentrada na energia, eis que os átomos mais separados compõem menos matéria estrutural e mais energia, para que possam ter uma conexão um com o outro. Aí se encontra o mundo dos espíritos. Aí é que se encontra a realidade espiritual. O espírito ele se encontra exatamente no ponto onde a tecnologia não consegue mais detectar de forma laboratorial e visual os espíritos. Eis que a matéria nesse momento se expande, os átomos se expandem e vibram numa velocidade imperceptível para os nossos sentidos ordinários. Essa explicação que Gabriel Delany deu nos faz compreender outra explicação do Livro dos Espíritos, quando fala em fluido universal. O conceito de fluido universal é uma coisa absolutamente fascinante. Absolutamente fascinante. Quando eu li isso pela primeira vez, intuitivamente, eu me senti realizado, porque o fluido universal constitui o centro primário da matéria. Porém, quando eu falo centro primário, eu estou interpretando a questão levantada no Livro dos Espíritos por Kardec e respondida pelos Espíritos. O fluido vital seria ainda infinitamente menor do que o átomo. Justamente pela formação e combinação do fluido vital, seriam gerados átomos cuja formação, cuja organização geraria matéria conhecida. E todo o universo teria o mesmo fluido universal primário, cujas combinações diferentes gerariam os diversos tipos de matéria, os diversos tipos de estrutura. Basta olhar a Terra e procurar sentir que existe algo que está em tudo. Existe algo que, a base disso, multiplicado e combinado, gera matéria de todo tipo, gasosa, líquida, etc., energia. No universo existe o fluido universal. Esse fluido é exatamente muito menor do que o átomo. A combinação desse fluido é que irá gerar o átomo. Logicamente não temos tecnologia nem de longe para perceber isso, mas todo o universo estaria estruturado nesse fluido. Então, essa combinação que escapa aos nossos sentidos, essa estrutura primária, pois a cada ano que passa, a ciência consegue dividir o átomo em partes ainda menores
neutrinos e outras partes cada vez quarks e partes cada vez menores do átomo, comprova-se que aquilo que se pensava há muito tempo, de que o átomo não poderia ser dividido, o átomo era a menor parte de matéria, começou a se quebrar de tal forma que hoje o átomo torna-se algo que depende, a partição dele, da evolução da própria ciência e da tecnologia. À medida em que a tecnologia consegue, o átomo vai cedendo espaço e vai sendo repartido, digamos assim. Então o problema não está em ter vida em outros planetas, obviamente que há. O problema está na nossa tecnologia atingir o ponto exato de poder adentrar no final da estrutura do átomo e conseguir encontrar aquele componente que é comum a tudo. Aquele componente que é comum a tudo é o fluido universal. Aqui Kardec muito bem explica no Livro dos Espíritos. Eu poderia inclusive localizar, o que não farei agora, mas vocês, nas primeiras questões do Livro dos Espíritos, podem pesquisar quando ele fala de fluido universal. Aquilo está em tudo. Então, as combinações, uma vez que nós não temos acesso tecnológico a esse fluido, evidentemente que as combinações desse fluido, muitas delas nós não teremos acesso. Nós só temos acesso a sólido, líquido, gasoso, energia, magnetismo. Essas combinações, por assim dizer, primárias, primatas, nós temos acesso a elas. Mas essas combinações, inclusive, principalmente nos mundos onde a estrutura da matéria é ainda mais etérea do que podemos imaginar, essa estrutura ela é combinada de forma a gerar corpos e estruturas diferentes. Então, a vida em outros planetas é uma coisa absolutamente natural. E o fato de nós não vermos e de nós não podermos comprovar, evidentemente existem comprovações de corpos localizados pela NASA e etc., uma discussão bastante grande a esse respeito, de estruturas físicas, de OVNIs e etc., que, pela estrutura material, eles podem muito bem ter vindo de outros lugares com estrutura similar à Terra. Porém, a estrutura similar à Terra não quero dizer com isso que se refira ao Sistema Solar. Existem inúmeros planetas, diria infinito. É difícil conceber o infinito, mas imaginemos que depois do último planeta ainda há a distância equivalente ao nosso e ao último, entre aspas. O infinito ele é incomensurável. Então, existe vida com toda certeza, e não digo em outros planetas, digo em todos. Mas como em todos? Em todos. Deus não criou nada inútil, absolutamente nada inútil. Percebemos na Terra muitas substâncias cujo uso foi desconhecido durante muito tempo, até que foram descobertas e passaram a ser utilizadas na tecnologia. Imaginemos que a tecnologia de hoje utiliza substâncias para a composição de suas peças, de suas estruturas, que existem na Terra e já existiam há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, há 5000 anos. Essa matéria já existia, mas ninguém tinha transistores, ninguém tinha elementos criadores da tecnologia de hoje, mas já existia substância. Aquela famosa frase humorística, evidentemente. Veja só, há milhares de anos atrás, ninguém sabia que íamos usar óculos, e veja o formato que Deus deu às nossas orelhas, certinho para colocar os óculos. É uma piada, evidentemente, mas imaginemos que já existia tudo o que está sendo utilizado hoje, ou seja, não há criação inútil. O Criador, podemos chamar de Deus, de Alá, de Jeová, de nome que quisermos, podemos chamar de um nome que não existe. O importante não é o nome, o importante é que a força criadora do universo, a força primária, a força causal do universo não criou nada inútil e não criou, por certo, planetas inúteis. A vida existe, mas numa estrutura material diversa e adequada, em primeiro lugar, às condições do planeta. Em segundo lugar, as condições espirituais de seus habitantes, que podem ser condições mais etéreas, podem ser condições mais materiais. Mas imaginemos, como podemos esperar encontrar em Júpiter uma vida que em alguma coisa seja similar à da Terra, em alguma coisa, uma vez que a distância para o Sol é tão grande que o frio é inconcebível.
Evidentemente que a vida que existe é uma vida cuja estrutura material não guarda conexão de semelhança com a nossa. Isso é muito importante que se tenha em mente, porque imaginemos um raciocínio simples. O dicionário, nós temos um dicionário que explica palavras através de outras palavras. Quando temos uma definição, essa definição é explicada por outras palavras. Usamos comparações. Comparações para explicar uma palavra. O que é dicionário? Dicionário é um livro que contém as definições das palavras, seus significados semânticos, etc. Eu estou usando palavras para significar uma coisa. Porém, quando se fala em vida em outros planetas, quando se fala em estrutura da matéria, eu pergunto que elementos da Terra, que elementos linguísticos, que elementos estruturais eu teria aqui para explicar a vida em Júpiter? Que elementos? Existem escritos psicografados da época de Kardec que descrevem algumas coisas em Júpiter. São valiosíssimos, porque nos mostram um planeta em que o amor é a coisa mais expandida e natural possível. Os corpos vivem mais de 500 anos, porque a evolução está relacionada com o tempo de vida, são muito mais etéreos. E outras características, a música não está circunscrita aos ouvidos e aos instrumentos. A música está em tudo, está nas folhas, na natureza. Enfim, é difícil conceber algo com palavras que são nossas. Nós não temos as palavras deles, que não se comunicam por palavras, e sim pelo sentimento, né? Conforme nos foi explicado, e mais outras características. Nós não temos comparações da Terra, de palavras nossas, que possam explicar a vida em Júpiter. Nós precisaríamos da expressão deles, que não temos condições de ter acesso a isso. E aí eu levanto uma questão realmente perturbadora. Nós ouvimos com os ouvidos, vemos com os olhos, sentimos com as nossas sensações, sentimos o olfato, o paladar, os nossos sentidos. Temos os nossos sentidos. Os nossos sentidos são poucos, são 5, poucos. Mas imaginemos, temos o sexto sentido, que é o da percepção, né? Digamos assim, extrasensorial, fora dos sentidos básicos. Mas imaginemos que em outros planetas os sentidos, para uma suposição meramente comparativa, temos 5 sentidos e o sexto, extrasensorial. Imaginemos que em outros globos haja 250 sentidos. Como conceber isso? Como compreender isso? E mais ainda, como retratar aqui na Terra a percepção percebida por estes 250 sentidos? Como seria possível? Não é possível. Não há como. Não temos elementos para explicar. Faltam-nos palavras e faltam-nos sentido para perceber essas coisas. O que nós podemos saber com certeza, que nos é passado frequentemente pelos espíritos, instrutores, benfeitores, é que a Terra encontra-se num dos patamares mais baixos. Isso a doutrina espírita cansa de nos explicar. Existem os mundos primitivos, onde a natureza é rudimentar e onde a Terra já passou por isso. E existem os mundos de provas e expiações, onde a Terra é um celeiro de purgações, de sofrimentos, de construção, que é justamente onde nós estamos. Provas e expiações. É um momento de catarse, um momento de limpeza. Existem os mundos aos quais a Terra fará parte um dia, que são os mundos de regeneração. A chamada transição planetária é justamente esse período onde novos espíritos que vão reencarnar aqui a partir de então, cada vez mais, serão melhores, e aqueles piores que vão agora desencarnando não reencarnarão mais aqui. Esse movimento espiritual vai promovendo uma catarse, justamente para transformar a Terra daqui a um tempo em mundo de regeneração. Aí colocamos, depois dos mundos de regeneração, onde o bem e o amor prevalecem, mas ainda existem imperfeições, temos os mundos felizes, os mundos onde o bem
é infinitamente superior ao que nossa imaginação pode conceber, onde a elevação espiritual é infinitamente superior ao que nós podemos imaginar, é o caso de Júpiter. Há ainda mundos superiores, porém já nos falta o sentido para compreender, já nos falta a noção da percepção. Mas temos que ter em mente uma coisa fundamental. Fundamental. Se existe essa vida, se existe esse crescimento, se existe essa perfeição, essa beleza, por certo, a felicidade deve ser tão magnânima e tão grandiosa quanto o desenvolvimento e a evolução desses mundos e desses corpos e desses espíritos. Certamente inconcebível a nós, mas pensemos, algo maravilhoso que a doutrina espírita nos traz. Vale a pena lutar por isso? Vale a pena lutar por essa beleza que supera a própria compreensão humana? Infinitamente superior à noção que nós podemos ter? Parece óbvio que sim. E é por isso que nós nos esforçamos. E é por isso que nós temos que nos esforçar ao máximo para aproveitar esta encarnação. É o Carpe Diem. Este é o sentido do Carpe Diem, do filme A Sociedade dos Poetas Mortos. Não é aproveite a vida curta como se a vida fosse acabar e dane-se o mundo. Não. Carpe Diem é aproveite o dia. Mas aproveite o dia no sentido amplo, aproveite a encarnação. Você que me ouve, eu lhe digo, não perca esta encarnação. Por favor, não perca essa chance. Não perca a chance de poder habitar mundos melhores e crescer espiritualmente, fazer parte da transição planetária e não ser exilado para mundos inferiores à Terra, onde o sofrimento é mais regra do que o bem e onde a catarse é mais profunda, a limpeza é muito mais dolorosa. Não podemos esquecer isso. É fundamental aproveitarmos a encarnação, aproveitarmos este momento que nós temos para nos limparmos das dificuldades. Me faz lembrar uma história que foi contada pelo confrade Agnaldo Paviani, de Votuporanga, São Paulo. Votuporanga, São Paulo. Ele conta uma história fascinante de aproveitar a encarnação, uma história que realmente é das melhores que eu já ouvi. Havia um rapaz, 18 anos, pleno de vida, juventude, alegria, e um belo dia ele sofre um acidente terrível de automóvel. Terrível. Ele foi para o hospital em estado de coma profundo. E os médicos disseram, ele não irá sobreviver. Ele não irá sobreviver. Todos os exames provam que ele não irá sobreviver. É um caso perdido. Mas a mãe dele disse, mantenha os aparelhos ligados. Pelo menos temos que fazer a nossa parte. E aí, dito e feito, ele sobreviveu. Ele sobreviveu tetraplégico, numa tetraplegia terrível. Nem sequer conseguia engolir, nem sequer movia os olhos. Não tinha controle absoluto sobre nenhum pedaço do corpo. Não é? E aquele corpo, com 18 anos, assim, com a vitalidade e a juventude, não é? Continuou vivo. Assim, contrariando aos médicos, continuou vivo. Aí resulta que estava no centro espírita, presidido pelo confrade Agnaldo Paviani. Resulta que esse rapaz, agora com 25 anos, não é? Portanto, 7 anos depois, estava lá e o Agnaldo Paviani estava dando um passe nele. Né? E ele imaginando, puxa vida, esse rapaz dá trabalho à mãe, não consegue realizar as suas necessidades fisiológicas, vive com uma sonda, a mãe é baixinha, a mãe tem um trabalho horrível com ele sofre absurdamente, sabe? É uma coisa, não teria sido melhor se ele tivesse desencarnado? No que ele diz isso, o mentor espiritual se aproxima de Agnaldo e lhe diz, você não sabe o que está dizendo. Você não sabe o que está dizendo. A história desse espírito aqui é uma história muito peculiar. Resulta que ele, ao sofrer o acidente, estava programado de fato a sua desencarnação. Mas no momento do acidente, ao desprender-se o espírito dele do corpo, reuniu-se com os mentores espirituais
E os mentores explicaram: você irá desencarnar, teu corpo irá morrer e você irá vir para cá. E ele disse: puxa vida, mas isso é necessário? Disse: está na sua programação, está na sua programação de vida, porque você realmente fez tanta coisa ruim, mas tanta coisa ruim, você prejudicou a tantas pessoas, você realizou tantos crimes, tantos despautérios, que estava na sua programação espiritual você desencarnar agora. Aí o rapaz, o espírito do rapaz olhou assim e disse: mas há outra opção? Há outra alternativa? Os espíritos disseram: bem, existe uma alternativa. Existe uma alternativa. Você, ao desencarnar agora, você terá diversas encarnações de grande sofrimento, de grandes desilusões amorosas, financeiras, grandes problemas de saúde, perda de membros, etc, etc. Terá diversas encarnações de agudo sofrimento. E ele perguntou mais uma vez: há uma alternativa? Os espíritos responderam: há uma alternativa. Você volta para o corpo, nós permitimos que você sobreviva e você vive tetraplégico até o fim da vida. E não precisa mais pagar nada referente a isso. Expia tudo e paga tudo, quita tudo. Adivinha o que ele desejou? Retornou ao corpo e prosseguiu. Isto é aproveitar a encarnação, isto é fazer do nosso momento aqui um momento realmente útil, realmente válido, algo que realmente se preste, algo que realmente seja útil para as nossas vidas. Então, voltando ao tema, quando falamos em vida em outros planetas, vale a pena construir uma existência de luz, porque posteriormente, o paraíso será uma imagem pálida perto de onde chegaremos, e mais cedo chegaremos quanto mais nos esforcemos para construir um destino limpo, um destino de clareza espiritual, de elevação, de bondade, de bem, principalmente bem, bondade, caridade, principais atributos que foram muito bem explicados por Jesus Cristo na essência de sua doutrina, doutrina de conduta, doutrina de ação, doutrina de realização, e não doutrina de blá 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 e de mantra. Jesus, 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 mantra, não é repetição, não é falsidade nem é hipocrisia. Eis que o próprio Cristo condenava os hipócritas. É doutrina de ação, de bondade, é doutrina de perdão. A vida em outros planetas, ela não só existe e não só há inúmeras comprovações, inclusive na própria ciência tradicional. A própria ciência tradicional ela adentra volta e meia nesse campo, mas precisamos entender que as modificações entre a Terra e outros planetas, as diferenças que existem, elas existem de propósito, para que nós saibamos aproveitar a encarnação, para que nós possamos viver condignamente e que nós não interfiramos em outros planos, em outras esferas, e nós possamos, independentes, viver a nossa vida enquanto eles vivem a vida deles independente. Mas lembrando sempre, a criação divina é ampla, a criação divina ela é infinita, ultrapassa a nossa própria concepção. Eis que não temos sentidos suficientes para atingir a todos esses elementos. Mas uma certeza deve ficar clara: a doutrina espírita, como divindade reveladora, como terceira revelação, a primeira de Moisés, a segunda de Jesus Cristo, a terceira, o Consolador prometido pelo Cristo, que é o Espiritismo, tem que ficar claro em nossas mentes que o Espiritismo não é uma imposição, não devemos ser espíritas. O Espiritismo é uma revelação para aqueles que desejam conhecer mais os segredos e ampliar o seu intelecto, o seu coração, a sua mente, os seus sentidos, para compreender mais, observar mais longe, saber as finalidades, os objetivos, os caminhos a percorrer, tropeçar menos, maldizer menos, errar menos e conseguir construir uma encarnação tão boa que possa ser a encarnação nossa advogada em toda parte onde nós formos e não nossa acusadora. Esse é o detalhe importante, o detalhe realmente moral que fica a propósito das vidas em outros planetas. Esse é o propósito moral. Vamos progredir para que o nosso crescimento possa alavancar
a nossa existência e que nós possamos amanhã estar em lugares tão melhores, que realmente tenha valido a pena, como realmente vale. Aqueles que lá chegam dizem-nos que valeu a pena passar por tudo. Isso é importante. Guardemos esse ensinamento conosco, que a doutrina espírita maravilhosamente nos revela absolutamente de forma natural, coerente, lógica, cujos ensinos principais, não contraditos até hoje, vem de 1857 do Livro dos Espíritos, onde conceitos evoluidíssimos já eram falados numa época que a tecnologia praticamente não existia. Entendamos isso e guardemos esse ensinamento para nós. É o que eu desejo do fundo do coração. Abraços fraternos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e fiquem na paz. Grande abraço.